alguma coisa acontecia milagre, acontecia libertação. A Bíblia vai dizer que quando o povo sai do Egito para a terra prometida, olha que estava a arca de Deus, a presença de Deus estava com o povo. Olha que quando Josué, a Bíblia vai dizer que no capítulo de Êxodo, no de Deuteronômio, quando Moisés está morrendo, ele levanta Josué como seu sucessor. A história vai dizer que agora Josué é separado, é ungido por Moisés para ser o libertador. A Bíblia vai dizer que agora Josué é designado e separado para ir andar em direção do Rio Jordão. Observamos que a arca, querido, ela era colocada nos ombros. A Bíblia vai dizer que não era todo mundo que levava a arca, somente sacerdote e levita. A Bíblia diz que quando Josué ele toma esta responsabilidade de andar com o povo, a Bíblia diz que agora a arca está sendo levada pelos levitas. A história vai dizer que agora eles estão de frente do Rio Jordão. Não saberia talvez o que ia acontecer, mas houve uma ordem que aqueles homens que estivessem com a arca colocaram os seus pés sobre as águas do Rio Jordão. E a Bíblia diz que quando agora os 4 homens estavam carregando a arca, colocam os pés sobre o Rio Jordão, a Bíblia vai dizer que agora as águas se abrem, aleluia, em 2 partes. A Bíblia vai dizer no livro de Josué que quando as águas se separam, uma está mais alta do que a outra. O que eu observo que é mais baixa é o Senhor dizendo: olha, aquilo que houve no Egito, aquilo que houve no caminho, aquilo que ao qual passou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando eu olho para o lado direito, eu vejo uma água na cima. É Deus talvez dizendo para aquele povo: olha, aleluia, a unção que vem do alto, vem para transformar, vem para curar, vem para libertar. E a Bíblia diz que o povo agora passa do Rio Jordão em seco. Não é diferente, né? Quando nós acreditamos no poder da palavra, o impossível acontece na nossa vida. Aleluia. 200 vezes a Bíblia vai dizer que sobre a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do testemunho, e uma vez só é mencionada sobre a arca no Novo Testamento. No livro de Hebreus capítulo 9, versículo 1 e adiante, é o único livro que vai falar sobre a arca. Você não vai ver falar da arca da aliança no livro de Êxodo, no livro de Atos, no livro de Mateus, de Lucas. Não, irmãos, a única pessoa que vai estar mencionando é no livro de Hebreus, quando a arca está sendo depositada dentro de um arraial, porque a história vai dizer que foi construído 2 templos, foi construído 2 lugares. Primeiro, para ser colocado o candelabro, para ser colocado o cartizal, e segundo, o arraial era para ser colocado a arca da aliança. E observamos que a Bíblia vai dizer aonde estão os querubins. Nós vamos ver na imagem ilustrativa da arca, em cima da tampa, aonde chama-se de propiciatório, era onde a presença de Deus manifestava. A Bíblia vai dizer que Deus deu uma ordem a Bezalel para que construísse esta arca, e que quando colocasse os querubins, não poderia ser com peça separada. Aleluia, tinha que ser feita em... Bezalel agora faz 2 querubins, 2 anjos de joelho, fazendo-se sombra para o meio do propiciatório, aonde a Shekinah de Deus. E o mais interessante dessa mensagem é que a Bíblia vai dizer que quando havia uma batalha entre o povo, que se alguém matasse e se colocasse o sangue no meio da arca do propiciatório, imediatamente a ira de Deus descia sobre o povo. A arca ela desaparece no ano de 587 a 607 anos antes de Cristo. A última pessoa que estava responsável pela arca foi Jeremias. Essa arca desaparece quando Nabucodonosor foi tomar a cidade de Jerusalém. Quando ele vai para tomar a cidade,
arca. E até o dia de hoje, não se sabe para onde se foi. Mas o que o livro de Hebreus nos ensina é que foi preciso a arca desaparecer. A arca foi um veículo, um transporte, representando a presença de Deus. Aonde a arca estava, me diz que quando o povo rodeou sobre a cidade ou sobre as muralhas de Jericó, estava a arca de Deus. E o que a Bíblia vai nos ensinar, querido, que um certo dia eles pegam a arca, colocam sobre os bois. A Bíblia diz que os bois agora andando sobre uma eira, porque era um lugar plano, não tem buraco, não tem pedra, não tem obstáculo, e os bois agora estão levando a arca. A Bíblia diz que agora os bois tropeçam e a arca cai. O que eu vejo nesse texto é que a presença de Deus não foi para ser carregada em bois. A presença de Deus não foi feita para carregar em carroça. A presença de Deus foi para ser levado e depositado na minha e na tua vida. Quando os bois tropeçam, a arca vai para cair. E quando a arca cai, a Bíblia diz que o Sá põe a mão na arca. Ele foi fazer uma coisa boa, mas enfim, acabou sendo prejudicado, ele morre. O povo agora preocupa para onde vai levar a arca. E a história vai dizer que aparece um homem por nome Obed-Edom, que diz: olha, deixa eu levar essa arca para minha casa, deixa ela depositada lá eu vou cuidar, lá eu vou zelar. E a Bíblia diz que a arca de Deus ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E os 3 meses que a arca ficou, a Bíblia vai dizer que Obed-Edom foi abençoado em toda a sua casa e toda a sua família. Trazendo para o dia de hoje o que Deus quer dizer: aonde tem presença de Deus tem cura, aonde tem presença de Deus tem milagre, aonde tem presença de Deus tem libertação, aonde tem presença de Deus tem o impossível. E acontece na nossa vida, igreja. Aleluia. A arca de Deus, assim, Deus e glória. Quando ela foi roubada, a Bíblia diz que houve um grande prejuízo. Meu Deus. O povo começou a perecer, o povo começou a morrer. Não é de fé no dia de hoje, irmão. Quando há uma presença de Deus na nossa vida, a Bíblia diz que ainda que passamos prova, ainda que passamos luta, ainda que passamos perseguição, olha que quando o Senhor chama Josué, diz: olha, Josué, não olhe não, Josué. As calúnias vêm, mas não olhe para a direita. As perseguições vêm, aleluia. As provações vêm, mas não desista, porque eu sou maior, eu sou maior. E quando Deus está no controle da nossa vida, não tem ferro, não tem ninguém que vai enterrar o projeto de Deus na nossa vida. Quando agora Bezalel construído esta arca, diz: olha, sobre a construção agora, depois de feita, está aí colocadas as varas, colocadas a roda, foi feito o seu comprimento, foi feita a sua altura, foi feita a sua largura, foi colocado os querubins, uma à direita, uma à esquerda, fazendo sombra para o propiciatório, que era onde a presença de Deus descia. E a Bíblia diz que quando a glória de Deus descia sobre o propiciatório, quando a arca estava no arraial, a Bíblia diz que o sacerdote não podia mais entrar em Deus levita, a não ser o sumo sacerdote. Quando agora a arca feita e construída, o Senhor diz: olha, agora são colocadas 3 peças fundamentais dentro da arca. E dessas 3 peças foi colocada as tábuas dos mandamentos, que foi escrito por Moisés no Monte Sinai. A Bíblia vai dizer que agora são colocados na arca para quê? Para que servisse de testemunho sobre a lei, sobre os mandamentos do Senhor. Quando agora é colocado estas tábuas do mandamento, a Bíblia vai dizer que foi colocado um vaso com maná, para que servisse de testemunho de que o Senhor ainda faz milagre, de que o Senhor ainda opera. Quando foi colocado depois agora a vara de Arão, a Bíblia vai dizer que quando a vara de Arão estava dentro da arca, ela florescia. Trazendo para o dia de hoje, eu posso imaginar o Senhor dizendo: olha, aquilo que estava morto, aquilo que tinha acabado, aquilo que já era, eu sou Deus impossível,
lave a sua carábia. Imagina, irmão, quando a vara estava fora, não florescia. Quando coloca na arca, ela começou a florescer. Quando está fora da presença do Senhor, não floresce, nada progride, nada vai para frente. Mas quando vem para a presença de Deus, é diferente. Quando vem para a presença, porque a arca representava a presença de Deus. Quando vem para a presença de Deus, florescia, tinha vida. Eu me lembro de um versículo de Jó, que ele vai dizer: ainda que corta a árvore, ou que arranca pelo seu tronco e a sua raiz, mas ao cheiro das águas ela brotará. Oh, glória! Aleluia! Aquilo que nós pensamos que não tem mais jeito, aquilo que nós pensamos que tudo já era, que tudo acabou. Olha o que Jó vai dizer: um homem que teve um testemunho vivo de milagres, um homem que a sua casa era rodeada de amigos, de familiares, um homem próximo, abençoado. Mas quando for no céu do Senhor se apresentar diante do Senhor, a Bíblia diz que foi também Satanás, olhando um homem íntegro, um homem que desviava-se do mal. A Bíblia diz que o diabo diz: olha, mas vai lá, toca em tudo que ele tem, porque ele só é fiel, porque é próspero, tem fazenda, tem camelo, tem gado, tem tudo. O Senhor permita que tudo sopra, que o vento vem sobre a família, sobre a casa de Jó. E quando o vento sopra, ele perde gado, perde camelo, perde tudo, perde fazenda. Imagine, irmão, a dor que é para alguém perder uma pessoa da família. Imagine a dor de Jó, olhar para ele em casa e ver 10 filhos ali morto. Imagine a dor, o sofrimento que estava no coração daquele homem. De repente a sua esposa vai dizer: Jó, até quando vai manter a tua integridade? Até quando vai ser fiel a Deus? Abandona ele e morre. Ele vai dizer: tu fala com uma louca qualquer, aceitas o bem de Deus e o mal tu não queres aceitar. No meu filho, ventre da minha mãe, e no eu retornarei. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Aleluia, Deus, glória. O importante não é no momento que somos provados, o momento é permanecer quando estamos na prova. Porque nós vamos ver na Escritura Sagrada, queridos, que quando foi honrado, quando foi exaltado por Deus, Deus manifestou a sua glória. Foi no deserto, foi quando tudo fechou para eles, foi quando o seco se fechou, foi quando houve humilhação. Olha que Deus vai manifestar a sua glória para Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles estão dentro da fornalha. Olha que Deus vai manifestar a sua glória para Daniel na cova dos leões. Olha que Deus foi manifestar na vida de José no momento da sua humilhação, quando foi rejeitado pela sua família, pela sua casa. Observamos que em toda a história da Bíblia, todos que foi honrado por Deus foi no momento difícil. É verdade, meu Deus. Foi quando Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Jesus estava lá. Oh, glória. Quando Daniel sofreu uma calúnia, lançaram Daniel na cova dos leões, a Bíblia diz que Daniel manteve a sua fidelidade com Deus. O rei chega de noite gritando por Daniel, achando que Daniel estava morto, mas não estava. Deus dera livramento a Daniel. A Bíblia diz que quando a família, os seus irmãos de José, tentaram acabar com o sonho, tentaram acabar com ele, quando José recebe uma túnica, ele estava com 17 anos de idade. Quando ele depara com o rei pela primeira vez, ele estava com 30 anos, 13 anos depois, ele entra no palácio para interpretar o sonho do rei. E aí começa a história. Deus começou a honrar ele. Sabe o que eu vejo, irmão? A glória do Senhor manifesta sempre no momento da dificuldade, quando muitas vezes vem enfermidade, quando muitas vezes vem abandono, quando muitas vezes o céu fecha. É aí que Deus manifesta a sua glória sobre a nossa vida. Não é diferente